Oi pessoal, esse vídeo é da série Vídeos que eu faço só pra mim mesmo, mas talvez os noveleiros do meu canal principal estejam querendo saber o que eu achei da nova novela da Globo, Quem Ama Cu. Ui. Não, eu tô assistindo Quem Ama Cuida desde o primeiro episódio e eu tava louco pra tagarelar sobre ele com alguém, e vai ser vocês mesmo, meus amigos noveleiros do meu canalzinho que eu construí. E pra quem tá perguntando, vai ter de volta o resumo de Chica? É que pra fazer o resumo de Chica, gente, eu tenho que ficar vários dias assistindo, e eu tenho que assistir muito devagar porque eu vou assistindo enquanto escrevo, então eu tenho que estar com muito tempo livre na minha cabeça, só que eu edito o dia inteiro, então eu quase não tenho tempo pra assistir outra coisa. Mas enfim, sobre Quem Ama Cuida, a gente tem uma clássica história de Conde de Monte Cristo, estilo quando eu era pobre pisavam em mim, mas agora voltei milionário e vou buscar vingança. Que é o que eu imagino que vai acontecer no arco mais pro final, né? Quando a Adriana se livrar dessas acusações todas. Mas caso você não esteja assistindo e só veio aqui para me ouvir falar, eu vou te dar um pequeno resumo. A Adriana é uma mulher trabalhadeira muito linda, vivida pela Letícia Colin, que faz um sotaque de São Paulo que transforma ela em mano em alguns momentos. É um pouco engraçadinho. E ela tem uma família constituída pelo Tony Ramos homofóbico, o irmão dela que é o gay que sofre os ataques homofóbicos, e a mãe dela que é uma das senhorinhas mais fofas que eu já vi no mundo. Como eu queria poder cuidar dela, véi. E elas até que são parecidas. Dá pra enganar que são mãe e filha. Gente, eu vi alguém comentando no Twitter, jamais conseguiria ver o Tony Ramos homofóbico, mas quando eu vejo esse personagem, eu vejo o personagem, eu não consigo mais ver o Tony Ramos, porque ele tá vendendo muito bem esse papel, me dá até um pouco de medo dele bater no menino, confesso. E a Adriana é fisioterapeuta, olha que carreira diferenciada para botar numa novela. Bom, a família dela é assolada por uma enchente em São Paulo. Quando eu tava vendo sobre os negócios da novela, antes da novela sair, eu jurei que eles iam ser do sul, ia ser aquelas enchentes do sul, mas talvez fosse um gatilho meio pesado, então eles foram para São Paulo. Até porque na Globo só existe São Paulo e Rio de Janeiro, a menos que seja uma novela de época. Enfim, a Adriana perde a casa, todas as coisas e o marido na enchente já dos primeiros capítulos. E ela fica com essa marca de mocinha sofredora, trabalhadeira, que adora idosos e é muito justa e muito legal. Mas eu devo admitir que a Letícia Colin consegue dar uma profundidade extra pra personagem, ainda mais agora que ela tá respondendo as patadas da família do Arthur com outras patadas. Mas quem é Arthur? Você deve estar se perguntando se você não tá vendo nada. Arthur, vivido pelo Cilada Bino, é um homem rico, milionário, que é o pobre homem rico, né? Porque a família dele é miserável e trata ele como uma caixinha de dinheiro, sem ligar muito pro velho, que basicamente sustentava todo mundo. E eles não são old money não, tá? Eles são novos ricos que foram sustentados pela joalheria do Arthur que ele levantou com as próprias mãos. Só que o Arthur tem irmãos meio ambiciosos, como a Pilar, que é perfeita, meu Deus, eu estou amando a Pilar, e o Jacques Leclerc viciado em jogar no tigrinho à moda antiga. Eles tinham um terceiro irmão, mas ele morreu, então a gente meio que tem que lidar com a viúva e o filho dele, que tomam partido do lado maligno da família, que são a Pilar e o Cadinho. Então a gente tem, tipo, esse núcleo da família com várias ramificações que levam para personagens interessantes, como a Yandere da Tata Werneck, que eu tô dando uma colher de chá, espero que ela me surpreenda, mas no começo ela era meio cringe, e eu odeio a trilha sonora dela, meu Deus, que música insuportável. Então é tudo meio que uma corrida pelo dinheiro, o Arthur querendo esconder a herança dele da família para que eles não tenham acesso a isso quando ele morrer, os irmãos dele querendo ter acesso ao dinheiro, os filhos dos irmãos dele querendo ter acesso ao dinheiro, mas sem muita vontade de botar a mão na massa, e a Adriana que vira cuidadora desse velho, redimindo ele pra quando ele morrer a gente ter pena dele, que aceita se casar com ele pra ficar com o dinheiro todo e mantê-lo protegido da família dele, digamos assim. Lógico que como side effect, ela vai ter muito dinheiro para cuidar da sua própria família, mas eu achei apenas justo, já que ela claramente vai ter dor de cabeça pra caralho pra lidar com esses doidos. No meio disso, ainda tem a família do advogado do Arthur,
cujo filho do advogado Chai Suede vai se apaixonar pela Adriana perdidamente. Perdidamente mesmo, a ponto de ele largar a namorada dele, que já tava indo de mal a pior, só que ele larga ela depois dela fingir que tava grávida. Só que, na verdade, quando ela fingiu que tava grávida, foi ideia da mãe dela, que é a ex-namorada do Arthur, e meio que esnobou ele porque ele ainda era pobre, daí ele ficou rico e ela se sente meio bosta de ter feito essa cal errada. Falando de valor de produção, eu acho a novela muito linda, a trilha sonora é incrível, fora a música da Taverneck, que é bizarramente chata. As tomadas da cena da enchente, o pessoal falou que era nível cinematográfico e era mesmo. Eu só ainda não entendi porque que foi em São Paulo, mas talvez seja o meu desejo sulista de representatividade. Eu gostaria de ver a Adriana com um sotaque sulista em vez do sotaque dela de São Paulo pra ver como é que é. Ah, e tem toda uma trama maluca do Tony Ramos falando com a mulher morta dele, que a gente não sabe se é uma morta, se é a mulher morta dele, ou se é um fantasma, ou se é a própria encarnação da morte. Uma vibe meio fanfic, meio The Sims. E nós temos, no corpo de empregados do Dr. Arthur, simplesmente os maiorais. Tia Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, Zé Mulher, de Chica da Silva, essa menina aqui que fazia aquela outra personagem do Salão da Mona Lisa, e essa absolute diva que é simplesmente a dona do carisma nessa novela. Infelizmente não me lembro do nome dela, perdão. Mas ela é mãe de uma menina lá que tem um marido que simplesmente é o macho mais tóxico do planeta Terra e ninguém fala nada sobre. E o Cadinho é casado com a Flávia Alessandra versão blogueira de fitness. E ela fica chamando ele de Uli e isso me dá ódio primordial, não sei porquê. Mas mesmo que essa novela degringole e fique completamente paia e horrorosa e inassistível, eu seguirei assistindo até o último capítulo, simplesmente para prestigiar o Guilherme Piva, também conhecido como Zé Mulher, de Chica da Silva, que tá simplesmente perfeito, ele é muito fofo, ele cuida de velho, a vida dele é cuidar de velho. Esse é o único objetivo dele na Terra. Só que ele tem milhões de vezes mais personalidades do que o homem do Aceita uma Água Saborizada, Dona Heleninha, que tava em Vale Tudo. Eu espero muito que eles deem um pouquinho mais de personalidade para o divo Edivaldo, que é o Zé Mulher. Também devo dizer que tem o Breno Ferreira, o homem mais lindo da Globo atualmente, que é um sabor sempre que aparece. E por algum motivo ele tá dando trela pra Yandere da Tata Werneck do nada. Sei lá, tipo, é grande elenco, os personagens são interessantes e a novela tá indo super bem, cara. Não sei por que não tá dando tanta audiência. Acho que o povo meio que largou da mão da Globo depois de Mania de Você, que eu dropei na primeira semana, porque eu achei realmente muito, muito ruim. Vale Tudo eu assisti até o fim, mas devo dizer que em alguns momentos eu estava lá só pela Fati. Completamente calou a boca de todos que estavam criticando a Bela. Quer dizer, tem gente que ainda critica a Bela porque não entende o sabor da Mary the Fatty. Mas a Pilar, ou a Isabel Teixeira, né, que tá fazendo ela, é simplesmente perfeita, gente. Uma diva de oncinha, que faz a unha em casa, que é uma falida recalcada que ainda quer ser rica e come caviar esporadicamente em casa. E a música dela é aquela I Put a Spell on You, daquela versão mais antiga do Papa, alguma coisa simplesmente perfeita, mano. Quando ela aparece, já vem aquele jazz pesado, aquele tão. E você sabe que ela é dona, proprietária da novela, velho. Ela é muito perfeita, sério. Bom, eu acho que temos todos os motivos pra continuar assistindo Kenhamaku. E agora tem tudo pra entrar numa fase meio tremembé, né? Porque a Adriana provavelmente vai ser presa por alguma falcatrua da Pilar. Mas enquanto isso o Chai Suede segue tentando defendê-la. E enquanto eles têm um romance meio morno. E a Adriana é meio que ela tá só preocupada com a família dela. Enquanto o Chai tá tipo, eu te amo, caralho. Presta atenção em mim, olha pra mim 2 segundos. E ele tem toda uma rixa com o pai dele, que vai ser advogado da família do Arthur, só que ele é mó advogado trambiqueiro, sabe? É sujo, que faz acertos, enquanto o personagem do Chai ainda tem aquele brilho da juventude que acredita que pode mudar o mundo, mesmo entrando num ramo corrupto.
Eu não tive essa frieza, por isso eu larguei veterinária. Enfim, assistam, dei uma chance pra Keyamaku, gente, é muito boa. E tem tudo pra melhorar. Tem alguns capítulos meio filler, que é só a Beverly do salão da Mona Lisa fazendo maluquice, e ela tem um vlog meio Whindersson Nunes, onde ela só fala, gente, olha que coisa de rico, olha, coisa de rico. Até botaram droga na bebida do Arthur, já botaram e ela bebeu por tabela. E não bastasse ter a Yandere da Tata Werneck, a Dona Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum também é meio yandere, e ela falou que há de cobrar vingança da Adriana, e ela é completamente 171 infiltrada ali da Pilar dentro da família, dando informações pra ela o tempo todo, e a Adriana simplesmente não demite essa mulher que falou na cara dela que ia buscar vingança. Adriana, pelo amor de Deus, acorda! Enfim, essa novela tem tudo pra ser boa, juro pra vocês. Se for muito ruim, eu voltarei aqui no veredito do episódio final e direi, galera, eu estava errado, foi muito ruim, degringolou completamente. Mas eu espero que não, entendeu? O último highlight que eu vou dar aqui é a Belize Pombal, que antes fazia aquela outra secretária doida lá em Vale Tudo, e agora ela tá entregando uma atuação perfeita, comedida, digna de elegância. Sei lá, ela tá muito chique, ela tá simplesmente muito chique. E ela é tipo, a minha personalidade é querer muito dinheiro pro meu filho, e eu estou sentindo que estou sendo sabotada o tempo todo. Essa é a personalidade dela. E eu espero muito que o irmão da Adriana realmente seja gay e solte a franga em algum momento, porque se ele for só um token pras homofobias do Tony Ramos, igual o menino lá de Vale Tudo, que não era gay porra nenhuma, eu vou ficar muito triste. E eu espero que eles não venham tentar redimir o Tony Ramos, não, porque ele é aquele parente homofóbico que todo mundo tem que lidar com ele, porque às vezes ele é gente em alguns momentos e te dá suporte. Ele não precisa ser bonzinho no final. Ele não precisa nos mostrar a homofobia errada. Já estamos todos vendo que é homofobia errada pelas coisas que esse velho fala, que ele fala pro menino, fecha essas asas. E eu, da minha sala de estar, já me sinto horrível só por assistir. Ele é um personagem necessário que não traz aquela militância textbook como tínhamos na novela do Cacau lá, que eles falavam de intersexo como se fosse uma palestra, ou daquele personagem lá, o irmão da Aldeide, que era assexual, e a gente teve tipo 2 episódios sobre isso e acabou. Enfim, essas foram as minhas impressões sobre Keyamaku. Espero que vocês estejam assistindo também. Deixa aqui os comentários, por favor, eu quero muito falar sobre essa novela com alguém. Obrigada e tchau!